Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Pessoas Comuns. É muito bom ter vocês conosco. E hoje trouxemos um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito. O meu mentor, ele fala que eu conto mentira, mas não é. É muita verdade. Eu tenho aqui hoje Sandro Vidotto, como eu disse, meu mentor aí, um cara que mudou a chave na minha vida. Eu agradeço muito. Tem 10 anos que a gente se conhece e eu estou bem contente de você estar aqui comigo. Que legal, Ranieri. Obrigado pelo convite. Que a gente possa bater um papo aí bem gostoso, bem legal e, se possível, inspirar as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão meio que descrentes, sem expectativa, sem esperança. Vamos ver se a gente consegue ajudar as pessoas a descobrirem aí algum objetivo, algum propósito de vida, né? Vamos lá. Que é importante. Sandro, vamos começar nosso papo aqui. A gente estava falando um pouco em off. Mas sobre a sua origem lá em Botucatu, o moço de Botucatu, como que foi sua vida lá no começo, seus dias de Unesp, né? Era guarda-mirim? Guarda-mirim. Hoje é office boy, né? Mas naquele momento era guarda-mirim, né? Uhum. E aí, conta um pouco dessa... Não, em verdade, eu nasci em Botucatu. Eu estava em Portugal uma vez e um português tirou um sarro da minha pessoa no pleno restaurante, e eu falei, puxa vida, né? Você vem para Portugal, os portugueses caçam de você. Ele falou assim, aquele índio fanho continua dando nome para as cidades do Brasil? Eu falei, índio fanho? Do que você está falando? Ele falou, Pindamonhangaba, Botucatu. Então, eu vim de uma cidade chamada Botucatu, que é um lugar que eu gosto muito, que eu tenho os meus grandes amigos, minha origem está lá. Botucatu significa bons ares, que significa que está sempre ventando e sempre fazendo frio. Eu né? chequei isso. Você experimentou isso recentemente. Né? Então foi lá em Botucatu, foi lá em 62 que eu nasci. E aí com 11 anos meu pai acabou falecendo e precisava arrumar dinheiro, né? Precisava colaborar com as despesas da família. E aí eu fui trabalhar na Unesp, né? A Unesp lá tem um hospital, medicina, os cursos de medicina, biologia, enfim. E eu fui trabalhar no hospital veterinário com 11 anos de idade. Foi uma grande diversão para um garoto de 11 anos de idade, meio aos animais todos, né? Tinham lá jacarés, tinham lá, acho que tem até hoje, não sei, mas tinham lá os mais variados animais. Então foi muito legal, foi muito bom iniciar essa vida profissional e deixou claro que tudo que envolva sangue não faria parte da minha vida futura, né? Então, se você não sabe o que você vai fazer na vida, pelo menos se você desconfiar do que você não quer fazer, já é um grande negócio, é um grande caminho, né? Já caminhou bastante. Então foi essa história lá de Botucatu, tenho muita saudade lá, tive lá recentemente, lá revendo os meus grandes amigos de Botucatu. É sempre uma alegria, sempre uma festa estar lá. Legal. E hoje tem sua mãe? Tá morando lá ainda? Não, tenho só parte da família. Tem uma irmã, né? E aí tios, primos que ainda ficaram lá por Botucatu. Tudo gente boa. Tudo gente boa, né? Boa. E quando que você decide sair ali? Foi para Bauru, não foi? Na verdade, eu me formei em administração de empresas, né? E eu tive um professor que ele botou uma caraminhola na minha cabeça. Ele disse assim... O cara quando faz medicina é médico, o cara quando faz odontologia é dentista, o cara quando faz agronomia é agrônomo. Ele disse, pô, eu fiz administração, o que é que eu sou? Né? Ele falou, tenho uma galinha, um porco e 2 patos para administrar em casa. E isso baratinou minha cabeça, né? E eu falei, meu Deus do céu, né? Eu estou me formando agora, o que é que eu sou? E eu entrei meio em pânico. E aí eu resolvi fazer um segundo curso, fui fazer um curso de jornalismo. Para cursar jornalismo, o mais próximo era a cidade de Bauru. Então fazia uma viagem ali toda a noite de cerca de 100 quilômetros de ida, 100 de volta. E aí comecei a, de alguma forma, ajeitar a minha vida em Bauru, participei lá de um processo seletivo, estava indo muito bem. Mas o que eu sentia é que Botucatu tinha ficado pequena para as minhas vontades, meus objetivos, que eu não sabia muito bem quais eram. Mas eu senti que estava ficando pequeno, né? E aí, diria um acaso, mas uma convergência aí de circunstâncias,
eu acabei mandando um currículo para uma empresa aqui de São Paulo, aqui Avenida Paulista, aqui quase em frente ao MASP, e acabei sendo convidado, né? Eu acabei passando no processo seletivo, né? E, curiosamente, no mesmo dia que eu comecei aqui em São Paulo, aquele processo seletivo lá de Bauru, olha, você foi aprovado, né? Venha para cá amanhã, né? E aí, nessa dúvida, eu acabei ficando aqui por São Paulo, que mostrou ser uma grande escolha naquele momento. Foi um emprego, uma vida, ou uma referência profissional que foi das mais significativas para mim, essa empresa aqui em São Paulo. E foi na cara e coragem, então, porque você é o mais velho da família, não? Sou. Dos irmãos. Na verdade foi cara, foi coragem, foi... tem um filme que eu peço para, quando a gente está em processo de mentoria, que as pessoas assistam, que é aquele filme Yes Man, ou Sim Senhor, com Jim Carrey, que ele entra numa seita e ele é obrigado a dizer sim para tudo, né? E isso renova a vida dele. E comigo foi assim, e teve sorte, né? Então, para você ter uma ideia, eu não conhecia São Paulo, eu tinha vindo a São Paulo 2 vezes antes daquela ocasião. Eu não tinha a menor consciência do que aquela empresa fazia. Né? Vim, né? Olha, você foi selecionado e estamos aqui, né? Vamos para o processo de seleção. Processo de seleção, o início foi, eu diria que deprimente, porque a pessoa que me chamou disse assim, você está vendo esse monte de currículo? Eu falei, tô. Ele falou, você está vendo esses 6? Eu falei, tô. Esses 6 foi a empresa que faz o processo de contratação para a gente que separou. O seu não estava entre os 6. Mas eu sei lá, porque cargas d'água, eu olhei aqui nesse monte de outros currículos e achei que deveria te chamar. Falei, poxa vida, né? Mas já comecei ali, né, do tipo, olha, eu estou derrotado, né? Não faz nem sentido. Né? Agora o detalhe, veja bem, né? A capacidade de comunicação. Então o cara se entusiasmou com a minha capacidade de comunicação. E aí ele resolveu me levar para o diretor de operações para também conversar comigo. Nessa época eu trabalhava em rádio, eu era radialista, e o diretor de operações era jornalista. Então o papo durou mais de 1 hora. Funcionou. Né? E aí ele resolveu me levar para o presidente da empresa e de novo eu ganhei os caras no papo, na comunicação. Na volta, essa pessoa, esse selecionador, disse o seguinte, disse, olha, você fez um bom papel aqui. Tem 2 pessoas aqui, eu tenho 2 currículos, o teu e desta outra menina. Você é muito bom de comunicação, mas você não sabe coisa nenhuma de inglês. E a empresa era americana. E essa menina, ela é muito boa em inglês, mas a comunicação dela não é boa. Então faz o seguinte, vai almoçar, volta aqui às 4 horas da tarde que nós vamos fazer um teste final contigo e com a menina. E eu, na saída, até aquele momento eu só sabia que era uma empresa de cursos, mas eu não sabia mais nada. E aí tinha lá uma série de folhetos e de livros com detalhamento dos cursos. Lá no Marara, na saída da empresa. Eu falei, posso pegar alguns? E a pessoa disse, claro. E aí eu peguei um monte de folheto. Eu não tinha nada o que fazer. Eu almocei, sentei ali no Parque Trianon e fiquei olhando os cursos. Não tinha nada o que fazer, do meio-dia até as 4 da tarde, eu fiquei olhando o curso. E aí, quando nós voltamos para a empresa, o teste que foi dado foi o seguinte, escreva a maior quantidade de títulos de cursos que você conseguir. Nossa Senhora. A moça escreveu 3, eu escrevi 44. Todos, né? Todos cristianos. Né? Então, contra todas as hipóteses, Caramba. contra todas as expectativas, eu acabei sendo selecionado nessa empresa. Fiquei nessa empresa há cerca de 3 anos e saí de lá na 2ª posição. Saí de lá como vice-presidente de operações da empresa e com o nome indicado para os Estados Unidos, que era a nossa matriz, para ser o novo diretor-geral dessa empresa. Caramba. Só que eu tinha 25 anos. E aí a orientação dos americanos foi o seguinte, olha, com 25 anos não dá.
espera ele fazer 35. Aí transformamos ele em diretor-geral. E aí me deixaram na segunda posição da empresa, que era uma espécie de direção de operações. Né? Então, às vezes, né, você não está muito... Às vezes o universo conspira, ou, como disse um publicitário recentemente para mim, o Neto, ele falou, às vezes o Espírito Santo sopra no teu ouvido ou no ouvido dos outros. Né? Então foi isso que aconteceu, eu acabei vindo para cá e foi o início da vida em São Paulo, o início da carreira em São Paulo. Essa parte aí que você falou que não tinha nada para fazer, se fosse hoje em dia, não ia dar certo, né? Porque não, ia estar no celular. Ia estar no celular, não ia estar vendo nada com nada, rolando feed. Isso, não ia nem lembrar de voltar para a entrevista. Isso. Mas foi excepcional, foi um trabalho excepcional, foi uma empresa excepcional, foi um ganho excepcional. E ali foi só o começo, que daí depois você acabou permanecendo por aqui, inclusive entrando na área acadêmica, né? Meu primeiro sonho, minha primeira paixão foi rádio. Minha segunda paixão foi a vida acadêmica. E a paixão pela vida acadêmica aconteceu exatamente nessa empresa. Essa empresa, ela era a filial brasileira da AMA, que é American Management Association. A AMA, ela completou agora, em 2023, 100 anos de existência. Ela foi criada em 1923 para ensinar as técnicas de Ford, Fayol, Taylor, aqueles caras da administração científica. Sim. Ela existe até hoje, ela está hoje no mundo inteiro, e ela trazia para o Brasil as grandes cabeças mundiais para darem palestras aqui no Brasil. Tá? Eu conheci Philip Kotler em 1987. Aí você olha assim, você com quanto? 25 anos. 25 anos. 25 anos. Você estuda no livro do cara. Daqui a pouco. E daqui a pouco você está ali com o cara, né, te pediram para fazer um resumo do Brasil, para ele entender Brasil, para ele dar o seminário no dia seguinte. Né? No mês seguinte está aí o Eduardo de Bono, Papa Mundial da Criatividade. No outro mês estão os caras da NASA dando aula de gerência de projetos. E aí esse negócio começou a baratinar a minha cabeça. Né? Como é que esses caras sabem tanto? Né? Como é que eles ganham tanto? Né? Nessa época. E hoje eles ganham muito mais. Mas nessa época um profissional desse ganhava $15 mil para dar uma palestra de 8 horas, dar um curso de 8 horas. Hoje já está na faixa aí dos $100 mil para um evento desse tipo. Né? Então você imagina, você tem contato com as grandes cabeças. Você tem contato com os grandes conceitos. E aquilo você só está absorvendo. Sim. E aí chegou um momento que eu disse, eu preciso botar esse negócio para fora. Né? E aí que vem a segunda paixão, que é exatamente a paixão pela educação. Então essa empresa foi para mim um grande divisor, foi uma grande origem, foi um momento de relacionamentos muito bons, foi muito rico em todos os sentidos. Né? Eu tenho falado muito para os meus mentorandos, ou para os meus alunos, que procure trabalhar com a pessoa mais inteligente, brilhante e competente que você encontrar. Né? Engata teu vagão numa estrela. E eu tive essa oportunidade de chegar em São Paulo com 22, 23 anos de idade e de cara me confrontar, né? ou me encontrar com essas pessoas. Isso foi realmente fabuloso. Todos os professores, todas as áreas, os professores da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, né? Contato aí com todos eles. Né? Então foi um período... foram 3 anos. Eu tinha tomado como meta, nesse momento da minha vida, que eu não passaria mais do que 3 anos em cada empresa. Então, a cada 3 anos, eu trocava de empresa. Né? E nos 3 anos que eu fiquei nessa empresa, eu chego lá de assistente de gerência e saio numa posição de diretor de operações ou vice-presidente de operações. Né? Isso numa época que o padrão era ficar muitos anos, né? O pessoal entrava numa empresa e... Isso, o sonho do pessoal que estudou comigo era... Ficar 20 anos na mesma você empresa. Trabalhar. Tinha uma empresa em Osasco, Cobrasma, né? Que o grande sonho do pessoal lá que estudou comigo era trabalhar na Cobrasma,
porque era uma metalúrgica, e você tinha um monte de benefício. A CBA aqui na minha região. Isso, CBA ali na região de São Roque, né? Então, sim, naquele momento a ideia era fique muito tempo, mas eu queria aprender muito, eu queria conhecer muito, eu queria testar muito, eu queria ver até onde que eu era capaz. Né? Então, os primeiros tempos aqui em São Paulo foram de empresas onde eu não fiquei mais do que 3 anos. Mas isso foi muito de você, né? Porque ou tinha alguém que ia dando uns toques ali, alguém que estava te... Não, muito pelo contrário. Os toques eram dados ao contrário. Né? Os toques eram dados assim, olha, vai trabalhar na FEPASA, porque a FEPASA murcha você. O pessoal vai trabalhar no Bradesco. Que lá você tem estabilidade. Porque você tem estabilidade. Vai ser funcionário público porque é a melhor coisa do mundo, ninguém pode te demitir. Quer dizer, na minha cabeça, o que eu ouvia era isso. O ambiente, né? O ambiente estava inserido. O ambiente incentivava isso. Né? Mas eu fui uma vez selecionado para uma atividade no Bradesco, e eu lembro que eu estava com a carteira de trabalho no meio das pernas, sentadinho, para guardar o registro. E aí eu vi aquele pessoal naqueles balcões marrons do Bradesco, com um monte de cheque, os caras carimbando aquele monte de cheque, e não tinha janela, e eu olhei para cima, era vitrô, e em cima do vitrô tinha grade. O cara está esperando até hoje eu lá para fazer o registro. O cara foi embora, nunca mais apareci no Bradesco. Né? Então, na verdade, as vozes eram exatamente ao contrário, né? Mas eu sei lá, estava confiante no meu taco naquele momento, jovem, e vamos embora. Eu compartilho dessa visão com você, porque eu tive muito disso também, quando eu era mais novo. E eu lembro que o meu primeiro emprego formal foi num cartório de registro de imóveis na minha cidade. E eu fiquei lá 3 anos. Eu tinha também, na minha cabeça era 5, não era 3. Tá. Eu falei, não posso passar de 5 anos na empresa. E lá eu fiquei 3. E eu saí de lá para uma indústria. Eu estava me formando em administração e saí de lá para uma indústria. Fui para a área comercial. E antes de eu sair, o pessoal me intimidou lá. Você não devia estar fazendo administração, você tinha que estar fazendo direito, porque você está trabalhando no cartório. Aqui você tem estabilidade, nunca vão te mandar embora. Você fez isso. Que inclusive eles nunca me ensinaram. Tinha um cara, que Deus o tenha, coitado, o Valdinei, que me ajudou muito. Ele me chamava escondido, vem aqui conferir um registro aqui. E às vezes os caras me pegavam conferindo o registro e falavam, mas por que você está conferindo o registro? Eu falei, porque eu quero aprender, porque ele me chamou. Aí ele bancava. Mas eu também passei por essa situação, e aí quando eu saí, me intimidaram, se você sair daqui não tem volta, hein? Os caras vão mandar você embora, não estão nem aí com você não. Aqui você pode ficar pra sempre. Daí quando ele falava assim, aqui você pode ficar pra sempre, ficava pior. Aquilo me dava um medo. Aquilo me dava, não, cara, agora que eu vou sair mesmo, não vai ter como. E né, falando um pouco também de mim, mas eu tinha muito esse anseio, sabe, de sair. Tanto que daí, quando eu encontrei você, acho que eu nunca te contei essa versão, mas eu conto pra todo mundo. Que quando eu comecei a fazer o MBA lá em Sorocaba, aí na primeira aula que você chegou, você mostrou o livro do Porter, aí falou assim, pra essa disciplina vocês precisam ler o primeiro capítulo desse livro. Aí, se vocês gostarem, lê o resto. Agora, se vocês gostarem muito, me procura. Eu olhei, vi a disciplina, achei bacana. Aí eu li o primeiro capítulo. Eu falei, nossa, que negócio da hora. Que legal esse aqui. Eu falei, vou comprar o livro. Comprei o livro num sebo lá, estante virtual, chegou o livro. Aí eu fui. Falei, muito, muito legal esse livro. Daí eu mandei um e-mail pra você. Provavelmente você não vai lembrar, mas eu mandei um e-mail, falei, professor, eu li e tal, e agora? O que eu faço? Aí você respondeu assim, capaz que eu tenho esse e-mail até hoje. Me encontra no sábado antes da aula. Falei, tá bom. Aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tava com dor de barriga até. Falei, nossa, o que eu vou falar pra ele, né? Eu li o livro, e aí? Aí eu cheguei, você me cumprimentou e tal. Eu falei, eu sou o Raniel, não sei se você lembra de mim. Daí você falou, claro que eu lembro. Daí eu falei, caramba, ele lembra de mim? E aí a gente sentou, batemos um papo, e dali, isso já tem 10 anos, a gente tá aqui hoje. Então, você leu os 3 do
Eu li todos, depois eu comprei os outros. Comprei os outros, eu achei aquilo fascinante. Inclusive, algumas formações que eu fiz depois disso foi por indicação sua. Tá. E ano que vem eu tenho uma cartinha para abrir lá em casa, lá que vai fazer 10 anos. Opa! A cartinha tá guardando. Legal. E assim, a gente entrando nesse tema de desafio, né? Você saiu da zona de conforto. Tinha lá. É Bauru? Bauru, né? Bauru, Botucatu. Bauru ou São Paulo. Para escolher, você escolheu São Paulo. Naquela época, eu entendo que era muito mais complicado você sair lá de Botucatu para cá, né, do que hoje. Hoje a gente tem facilidades. A própria internet, você faz uma reunião online. E mesmo assim, nós temos novos desafios, né? Que nem o pessoal quer empreender. Você tem outros desafios, tem concorrência e tal. O que você acredita que a pessoa que quer empreender, que quer avançar na vida, que quer se desenvolver, o que hoje, né, a gente adequando as realidades, o que a gente precisa fazer? Empreender sempre vai envolver risco, né? Tem uma teoria que ela faz uma relação do empreendedor e outros modos, outros modelos, né? Então, ele diz, por exemplo, que existem pessoas que são maquinistas de trem. Uhum. Essas pessoas dificilmente se darão bem como empreendedores. São pessoas que gostam de operar sistemas pré-estabelecidos e gostam de rotina. Talvez a comparação não seja boa, mas é o que me vem nesse momento à cabeça. Imagina um motorista de metrô, que ele faz estação X a estação Y, estação Y a estação X, estação X a estação Y. E amanhã ele faz a mesma coisa, e depois a mesma coisa, e depois a mesma coisa. Então, se a pessoa gosta de rotina, se gosta de trabalho repetitivo, se não gosta de inovação, se não gosta de desafio, provavelmente ela não vai ser uma boa empreendedora. Uhum. Outro grupo é chamado de médico. O médico tem uma característica de especialista. E também tem uma dificuldade de ser empreendedor. Então é aquele cara que gosta de vela. Pô, mas inventaram a lâmpada, mas eu gosto de vela. Ou agora tem a lâmpada LED. Não, mas eu gosto de vela, eu sei fazer vela. Uhum. Então, a figura do médico é no sentido de o cara que é ultra especialista. Eu sou especialista no joelho esquerdo. Uhum. Eu só gosto de joelho esquerdo. Né? Então, é essa figuração que usa-se para explicar. Então, esses dois perfis são perfis com pouca dificuldade, com pouca possibilidade de ter sucesso como empreendedor. Vamos para o outro lado. Quais são os outros dois perfis? Você tem o perfil do lavrador. O lavrador é um cara que ele tem um pedaço de terra, aquela terra tem uma composição, aquela região tem um determinado clima, aquela região tem um determinado índice de chuva, índice pluviométrico. E o que esse cara faz? Considerando estes limites, ele tem que ver que colheita ele vai conseguir tirar dali. Né? Vamos pegar São Roque. São Roque foi um grande produtor de uva. Sim. E hoje tem um terreno, foi descoberto aí recentemente, para a plantação de louro. Dos melhores locais para se plantar louro no Brasil são os morros de São Roque. Essa eu não sabia, não. Sim, tanto que parte da uva está sendo tirada para se plantar louro. Né? Então, esse lavrador, ou essa figura do empreendedor, é um cara que, considerando os limites que ele tem de espaço, considerando o clima, considerando as condições da terra, ele tem que se aventurar a tirar coisas dali. Uhum. Isso é o que a gente chama de intrapreneur ou empreendedor interno. Uhum. É o cara que é empreendedor considerando os limites da empresa. Então, minha empresa é metalúrgica, eu atendo tais clientes. O que eu posso inventar, o que eu posso empreender considerando esses limites? Uhum. Então, esse cara que dentro da empresa, considerando aqueles limites, consegue ter ideia, esse cara é um cara com boa tendência de ser um empreendedor de fato. Agora, o empreendedor mesmo, para valer,
ele é associado ao pescador. O que o pescador faz? O pescador, ele olha para o céu e diz assim, puxa vida, está chovendo, o rio está barrento. Se o rio está barrento, os peixes provavelmente vão ficar no fundo. Então eu vou ter que botar a isca a 3 metros da boia. Né? Então ele pega, ele considera o que está ali, ele considera o clima, ele vê as oportunidades de que peixe ele pode pegar naquele dia, ele pega seus apetrechos de pescaria, monta o anzol, escolhe a vara adequada e senta na curva do rio que ele acha que tem peixe. Nada, absolutamente nada, vai garantir que quando esse cara voltar para casa à noite, ele vai trazer peixe. Ele tem a experiência, ele tem a vontade, ele tem o aprendizado dele e ele arrisca tudo nestas crenças. Esse é o empreendedor nato, esse é o empreendedor puro. Né? Às vezes, as pessoas falam de características de empreendedor. Na verdade, eu acho que é o seguinte, você empreendeu alguma coisa? Você já inventou alguma coisa quando você era criança? Você já, né? Ah, não, eu nunca fiz isso, eu sempre procurei ser funcionário público porque eu quero segurança. Cara, vai com cuidado, né? Porque empreendedorismo exige risco, exige a aceitação do risco. Inclusive, tem algumas pessoas que vão dizer até que o funcionalismo público tem mais risco do que ser empreendedor, porque você está arriscado a ficar para trás, né? Você fica fazendo aquilo. O que eu vou falar, precisa falar com muito cuidado. Muito cuidado, né? Mas nós estamos vendo grande parte das atividades públicas sendo terceirizadas, cara. Você perdeu aquele benefício, né? De se aposentar como funcionário público, ninguém pode te mandar embora, né? Sim. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo que as pessoas não sabem é que nós temos um conjunto que nos motiva, conjunto de motivacional que nos leva a fazer as coisas. O Maslow disse isso muito bem. Primeiro eu quero satisfazer minha necessidade de comer, beber, dormir. Depois eu preciso satisfazer minhas necessidades de segurança. De assegurar. Sim. E depois tem mais 3 em cima. O funcionário público, ele acha que a vida inteira, só satisfazendo a segurança, ele vai ser feliz no emprego. E não vai. Brasília é um dos locais onde tem mais funcionário público e as pessoas com doença mental é mais alta no Brasil. Ué, mas como? O cara não tem segurança? Tem, cara. Mas a cada 4 anos troca o chefe. E vem chefe com proposta diferente. E dali 4 anos troca de novo. E chega um momento que acontece o quê? O cara precisa ficar funcionário público, porque se ele sair, a iniciativa privada tem sérias restrições ao funcionalismo público, tem sérias restrições à cultura que ele aprendeu dentro de uma instituição pública, que é diferente de uma instituição privada, e nem sempre quer contratar um ex-funcionário público, e ele sabe disso, e ele não aguenta mais ficar na sua repartição, mas ele tem que ficar lá 30, 35 anos para se aposentar. Né? Então, tem muito funcionário público, e um amigo meu, um professor, amigo meu, disse o seguinte: meu pai era funcionário público, e eu vi esse homem feliz um dia por mês, que era o dia 5, que era o dia que o salário caía na conta. Porque os outros 30 ou 29 dias, ele era de uma total infelicidade. Né? Então tem gente que vai se adaptar a um funcionalismo público, a um trabalho. Agora tem muita gente que vai passar por essa crise. Né? Já comprei meu carro, já paguei seguro, já tenho a minha casa, e agora? Puta, eu queria fazer tal coisa. Não, mas eu tenho que ficar aqui 30 anos para poder receber minha aposentadoria. Né? Então, né, é para se olhar com cuidado isso. Exatamente. É um risco, acho que acaba sendo até um risco maior, né? Risco maior. Risco maior. Legal. Sandro, vamos falar um pouco aqui das suas obras. O Sandro, que agora recém
lançou o livro lá de Botucatu, né, no ar. Deixa eu mostrar aqui na nossa câmera. Eu tenho, como eu disse, né, o Miopias. As Miopias. O Conto dos Três Alforjes, que é o seu primeiro conto. É o meu primeiro conto. O único não, talvez não, né? Quem sabe vem outros por outro aí. dia me perguntaram se eu já tinha escrito algum conto. E eu disse, eu acho que eu nunca li um conto, né? E aí eu resolvi escrever e aí acabou virando o primeiro conto. Boa, gostei demais desse aqui. Aí tem uma organização de uma empresa de beleza. Esse aqui você disse que é já um best-seller. Esse livro ele está tendo sucessivas reedições desde 1994. Ele está na 6ª edição. Ele já deve ter vendido perto de 50 mil exemplares. Caramba. Então, no Brasil, acima de 10 mil exemplares, isso é best-seller. Né? Você já vendeu 50. Né? Então, a cada 2, 3 anos, a gente atualiza o livro e ele está aí de novo nas livrarias, na editora Senac, enfim, na Amazon. Né? E uma curiosidade, aí, por ano no Brasil, se abre cerca de 11 mil novos salões de beleza. Né? Então, esse livro aqui é para as pessoas que querem empreender na área de beleza, né? Chamando atenção para aquelas coisas que são relevantes para qualquer negócio, mas aqui focado para a beleza. O Senac nos pagou lá atrás 2 anos para que nesses 2 anos a gente pudesse pesquisar e conhecer as melhores práticas das empresas de beleza. Esse livro então junto com o Anselmo Milani aí. Boa. A gente escreveu esse livro aí, é um livro aí de muito sucesso, graças a Deus. E tem o Comunicação Estratégica de Marketing. Esse daqui foi o primeiro, então? Esse aí foi o primeiro autor sozinho, aí, o primeiro livro que eu escrevi, né? Aí acho que 94, 95 também por aí, né? E aí as ideias vêm surgindo, os projetos vêm surgindo, você vai aprendendo coisa, tem vontade de escrever, e aí você vai colocando no papel, né? Esse das miopias, ele te rendeu aí muitas palestras em escolas, em eventos, né? Guia do Estudante, se eu não me engano, também. Esse Miopias, o que ele faz? Ele é uma coletânea de questões dos jovens do ensino médio. Então, a escolha profissional. Um dado muito, muito interessante é que 50% dos alunos que estão no 3º ano do ensino médio, portanto, prestes a entrar na universidade, não têm a menor ideia de qual carreira escolher. Outro dado importante, 53% dos formados no Brasil trabalham em áreas para as quais não se formaram. Ou seja, eu passei 4 anos numa universidade e fui fazer um negócio completamente diferente. Né? Então, esse livro aqui, ele é para alertar essa garotada daquelas principais miopias, aqueles pontos mais nevrálgicos na escolha da carreira. Né? E aí, por causa do livro, aí eu já dei seguramente mais de 900 palestras em colégios aí pelo Brasil todo. E a gente acabou fazendo um podcast que é para a Band UOL, né, para Bandeirantes e pelo UOL, falando sobre, chama-se Conversa de Valor, e que fala dessas miopias. E fizemos um outro também para o portal Tem Mais, da TV Tem, que é a retransmissora Globo, para algumas praças do interior do estado de São Paulo. E lá a gente fala de mercado e carreira, se eu não me engano, onde também a gente trata desse assunto. Né? Então é muito legal. Né? O legal aí é que esse livro, ou a versão anterior, que é a versão que você tem, é aquela versão de capa amarela, ele foi publicado na Amazon. E aí, curiosamente, eu comecei a receber pedidos de amizade de Angola e de países da África que falam, né, falam português. Os lusófonos. Não sei se é Angola, Moçambique, enfim. E aí, muito legal, né? Porque chegou lá, né? Chegou lá, né? E é muito, muito, muito legal. Esse livro é muito querido, né? E a gente vai também, a cada 2 anos, vai anexando coisas. Então, o que vem aparecendo, a gente vem trazendo aí para esse livro. A última atualização foi esse ano, não foi? Foi esse ano. Foi esse ano, eu lembro que você tinha falado. Foi esse ano.
Legal. Né? Eu fui no lançamento do primeiro, se eu não me engano. Você foi no lançamento do segundo. Do segundo? É. Que foi lá na Nobel. Foi. Na Nobel, lá em Foi. São O primeiro foi uma edição gratuita para as escolas que a gente fez. O segundo foi lá na Nobel. E esse aqui é o terceiro que a gente lançou agora. Tá? Legal. À disposição da garotada aí. E agora vamos falar um pouco mais sobre o último, né? Que é o No Ar, que foi recém-lançado aí no final de setembro, né? Dia 26, dia 26 de setembro. Semana do Rádio. Semana do Rádio? Semana do Rádio. Boa. Conta um pouco essa história sua com o rádio. Essa história é a seguinte, né? Toda vez que eu encontro alguém que é feliz naquilo que faz, eu pergunto como é que ele se descobriu naquela profissão. E, curiosamente, reiteradamente, repetidamente, a gente fala de 4 ou de 5 momentos. Primeiro momento, eu vi alguém fazendo determinada coisa e eu fiquei fascinado com aquilo. Essa é a primeira. A segunda eu matutei e disse assim, eu acho que eu consigo fazer isso. A terceira eu tive a oportunidade de tentar e não é que eu consigo. E a quarta puxa vida, mesmo que não me pagassem nada para fazer isso, eu faria com a maior alegria, porque não é o dinheiro, é a satisfação que me paga. E a quinta é quem está em volta. Aquela pessoa que chega e diz assim, pô, mas como é que esse menino toca violão? Ele nunca tocou violão na vida, aqui em casa ninguém toca violão, né? E ele toca com uma mão amarrada nas costas. Então aquilo que para ele é fácil, mas que para os outros é muito difícil. Então essas constatações, essas 4 ou essas 5, são aquelas que me dizem que você escolheu, né, a tua carreira, escolheu a tua profissão, escolheu provavelmente o que você veio fazer nesse mundo aqui, né? E o rádio foi minha primeira paixão, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Um dia eu estava assistindo a um desfile na rua e em determinado momento eu parei de olhar para o desfile e comecei a olhar para o cara que narrava o desfile. Porque aquilo para mim era surpreendente. Como é que alguém consegue olhar o que está acontecendo, narrar o que está acontecendo, comandar o público que está na calçada, mandar abraço né, para as pessoas que estão ali. Com maior naturalidade. E botar umas frases assim do tipo, né, que eu me lembro assim, nuvens carregadas sobrevoam o céu da cidade dos bons ares e da boas escolas. Oh, meu Deus do céu, né? Como é que ele consegue enfiar essa poesia no meio de tudo isso? E comigo foi isso, aconteceu desse jeito. Depois eu brincava de ser locutor de rádio. Aí eu fui fazer 8 testes para radialistas e não deu certo, para locutor de rádio não deu certo, fui reprovado em todos, né? E aqui acho que é um outro ponto importante aí, se a gente for falar de inspiração, né? Eu fui reprovado por 2 razões. Uma delas, o R reflexivo. O que é o R reflexivo? O porco está atrás da porta para assustar a porca, né? Isso no áudio é horroroso, né? Então tem esse R reflexivo, que é uma característica do interior. Conheço. Mas que no áudio, quando você ouve, é um negócio horroroso, né? A não ser o Neto lá no programa dele que faz para parecer que é do interior, né? Que força lá essa condição. Mas de modo geral, né? Imagina o Bonner apresentando o Jornal Nacional desse jeito, não dava, né? Então uma era o R reflexivo e a outra era a timidez, né? Então você ser locutor de rádio tímido é complicado. Mas aí eu achei uma alternativa, achei uma estratégia. Eu ia ler na missa nos domingos, lá na minha paróquia. Boa. Tinha um padre espanhol, padre Pérez, e antes da missa ele ia lá e disse, quem quer fazer a primeira leitura? Né? E aí eu me candidatava e a primeira vez foi um terror, a segunda foi melhor, a terceira foi mais tranquilo, na quarta já dava para brincar, né? E aí a timidez foi indo embora, porque você estava na frente do público, falando com o público, né?
Então, entre Deuteronômios, Rabacuques, Tessalonicenses, Pentateucos, né? Aí acabei perdendo a timidez, né? E aí, curiosamente, foi exatamente fazendo a narração numa peça de teatro, num evento religioso, que o dono de uma das rádios da minha cidade ouviu e falou, pô, mas quem é que está narrando que eu não conheço? E aí foi atrás de mim. Disse, pô, você nunca pensou em ser locutor de rádio? Oh. E aí isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava lá na rádio, a gente já gravou, o R reflexivo apareceu, ele me ensinou como é que fazia para mudar, para esconder esse R suavizar reflexivo. Foi isso, né? Ia lá na equalização, né? Tirava o R, mas dava aqui na garganta, não era no forte, equalizador. Então, essa questão do R era muito forte, muito feia. Caramba. Muito forte, muito feia. E aí já no sábado seguinte já estava fazendo o programa, né? Eu escrevi tudo para os primeiros 10 minutos. Boa tarde, ouvintes, são tantas horas, tantos minutos, este é o programa, não sei o quê. E dali 10 minutos eu não sei onde o papel foi parar e eu não parava de falar. É o momento do, puxa, não é que eu consigo fazer isso. Né? E aí foram 5 anos lá na minha cidade, como locutor de rádio, como gerente de rádio lá. E depois mais 3 anos em São José dos Campos, aí já no Grupo Bandeirantes, cuidando da Band FM, da Clube AM e preparando a implantação da TV Band Vale, lá em Taubaté, né? Lá já como diretor-geral das emissoras do Grupo Bandeirantes lá, né? Vale do Paraíba. Mas isso foi antes de 25 anos, então? Foi antes de vir para São Paulo, né? Antes de vir para São Paulo, sim. Foi dos 18 aos 20... aos 22, 23, por ali. Foi depois, quando eu terminei a faculdade, né, um ano depois é que eu vim para cá. Mas foi ali, eu comecei com, acho que nem 18 eu tinha, acho que eu tinha 17. Que legal. Depois na Bandeirante já foi em 93, aí já estava com uns 30 e poucos anos, já estava outra história. Foi uma recaída, a verdade foi essa. Voltou para lá, né? Voltei para a rádio. E esse livro ele conta um pouco das histórias, né? O dia a dia lá, porque ele fala aqui, né? Bastidores do rádio Botucatuense. Olha o índio fanho, né? Como é que ele atrapalha a vida da gente. Eu consegui agora. No início dos anos 80, o que você ouviu, mas não viu. A gente brincava muito, Ranieri, naquela época, como locutor de rádio, a gente dizia assim, ai, que pena que isso não é uma TV. Hoje, você vai para as estações de rádio, por causa do lançamento do livro, eu fiz vários programas lá em Botucatu, e todos eles têm a TV, têm a imagem. Né? Numa delas, inclusive, o microfone estava solto, teve que consertar no ar, tá lá, tá todo mundo vendo. Né? Mas nos anos 80 era só áudio, né? Então tinham coisas que aconteciam ali que você dizia, meu Deus do céu, se isto fosse TV. Né? Então, então para quem ouve, você tem uma imagem do que está acontecendo, e quem está dentro da rádio é outra história. Né? Então, numa das rádios, o banheiro ele ficava exatamente em frente ao estúdio. Então, o que você fazia quando você queria o banheiro? Você pegava um microfone móvel, botava em cima da pia do banheiro, sentava no vaso sanitário, pedia para o sonoplasta aumentar o som do retorno, né? E aí, quando era para você entrar, ele gritava, vai! E sei lá, no banheiro fazia o seu programa. Né? Então, quando você ouvia o locutor dizendo assim, estamos confortavelmente instalados no estúdio B, ele estava no banheiro, não era estúdio nenhum, não havia estúdio B. Né? Então, essas coisas aconteciam lá dentro, né? E a gente ria muito, né? Uma das rádios que eu trabalhei, a capa do livro, ela traz os 2 microfones das 2 rádios que eu trabalhei, né? E eu fiz questão de botar os 2 aí. E um deles, esse do lado de cá, é um microfone, é um Shure, e ele ficava suspenso, ele ficava preso no teto para você não ter o impacto da mesa, da batida na mesa, né? Mas você estava no ar, alguém ia lá e começava a subir o microfone, né? E você ia falando, né? Então eram coisas, né, que de vez em quando você dava muita risada lá dentro, né? Já se fosse televisão, né? Então foi um período assim fabuloso, um período muito legal e um período assim de grandes histórias, né? Grandes histórias.
Uma delas, que eu conto aí no livro, aconteceu com um cara que me levou para a rádio. Ele tinha um programa noticioso e a paixão dele era fazer anúncio de falecimento. Eita. Então ele... Eram 15, 20 minutos falando da pessoa. E nessa época, na rádio, nós tínhamos um vigia chamado, ou que tinha alcunha de Bola 7. Bola 7 era um preso albergado. Então você imagina, a segurança da rádio era feita por um preso albergado. Nossa. E tinha um outro detento chamado pela alcunha de Bola Preta. E o Bola Preta morreu em condições até hoje não explicadas. Ele foi atacado por cachorros, ele estava acusado de cometer um crime, ele estava escondido e ele foi atacado por cachorros e morreu. Caramba. Só que a notícia na rádio chegou que era o Bola 7 e não o Bola Preta. Vixe. Né? E esse cara que me levou para o rádio, saudosa lembrança dele, né? Ele tinha uma voz meia anasalada e ele fez todo um discurso do tipo: faleceu um Bola 7. Bola 7 que tiramos da cadeia pública. Bola 7 que nos ajuda nas transmissões externas. Faleceu um Bola 7. Bola 7 que contava a história do Bola 7. Nesse momento o Bola está dormindo no porão da rádio, que ele dormia num quartinho no porão da rádio, e ele acorda com o cara falando o nome dele, que ele tinha morrido. E ele vai desesperado para o estúdio, né? E aí ele entra no estúdio, a porta ficava atrás desse cara que eu estou falando, né? E ele vira para trás, vê o Bola 7 e diz assim: filho da puta, você não morreu? Então, são histórias que as pessoas não viram ou não ouviram, né? Mas que lá dentro você ouviu, deu muita risada, viveu. É isso, né? Você fala, como assim, né? Como assim? Só que, imagina, né? Com a velocidade da comunicação, com a velocidade que a gente vive de mutação, essas histórias vão se perder. Então a intenção desse livro foi nada mais, nada menos do que homenagear essas pessoas. Né? Dizer para essas pessoas, né, que elas existiram, que elas foram relevantes para uma cidade. Né? Tem um cara, um americano, que ele publicou um livro sobre microfones. E ele chama isto aqui de Testemunhas da História. Né? Imagina quantas histórias cada um desses microfones ouviu e transmitiu. Né? E esses caras são os caras que contaram essas histórias. Né? E eu fiz questão de, no lançamento, levar lá, a gente levou uns 5 ou 6 deles, dessa época dos anos 80, para contar a história, no evento de lançamento. E eles ficaram muito emocionados e muito reconhecidos, e eu fiquei mais emocionado ainda, porque era, na verdade, para homenagear esses caras que estavam lá no meu inconsciente, os caras que me ensinaram, os caras que eu ouvia, os caras que eu idolatrei. Que da hora. Né? Que legal. Então foi muito, muito prazeroso. Isso não é livro para ganhar dinheiro, não é nada disso, mas é para homenagear as pessoas, para dizer para elas da gratidão que eu tive com elas e para elas. Como Miopias também, foi um livro que eu dediquei aos meus professores. Hoje é dia do professor, a gente está gravando hoje aqui. O Miopias também foi um agradecimento aos meus professores, as grandes figuras que ajudaram a construir aí os meus valores, minha forma de pensar, minha forma de ver e de entender o mundo. Aqueles que marcaram a gente, né? Sim, são aqueles que marcam, aqueles que você não esquece. E, sobretudo, às vezes a gente não tem a oportunidade de agradecer. A gente não tem a oportunidade de dizer para eles o quanto eles foram importantes. O livro foi uma forma de eu dizer isso para eles. Né? Foi destinado, foi dedicado a eles como forma de agradecimento. Da hora. Que bonito isso aí. Hoje, dia dos professores, né, como você disse. Queria mandar um abraço a todos os meus professores aí. O Sandro, que eu posso falar aqui, todos os agradecimentos possíveis que eu já... Né, a gente sempre tá junto. Mas
E falando em microfone, você como um colecionador, o que você achou do nosso microfone aqui? Então, eu fiquei Bacana. fascinado aqui, porque esse aqui é um Shure. Esse microfone aqui custa aqui no Brasil perto de uns 4 ou 5 mil reais. Mais barato lá nos Estados Unidos, se for comprar lá, mas aqui você não compra por menos de 4, 5 mil reais. Legal. Né? A Shure é uma das grandes marcas de microfone históricas, né? Aquele de bolinha. É o Shure mais comum que você vê em tudo que é show, né? É um padrão, né? E eu acho que sou um dos únicos caras que coleciona microfone. Né? E por que eu coleciono microfone? Exatamente por esse fato desta latinha aqui ser testemunha da história. Né? Eu fiquei fascinado, eu fico fascinado desta latinha aqui. Conseguir captar a nossa conversa, transformar isso aqui em onda eletromagnética e devolver lá num outro aparelho, num alto-falante, com uma proximidade ou uma similaridade de voz fantástica, né? Cada vez mais fantástica. Né? Então isso me impressiona nos microfones. Eu comecei a colecionar porque, olha, esse aqui eu falei nele, depois veio outro, e veio outro, e veio outro. Hoje deve ter uns 70 lá em casa. Caramba, 70? Deve ter uns 70 lá em casa, porque às vezes eu compro um, e acontece muito com Estados Unidos. Compra lá um no eBay, aí o cara fala, olha, tinha mais esses 2 aqui em casa, eu mandei junto. Nossa. Então você comprou um, ganhou 3. Então a gente tem aí, deve estar uns 70 microfones aí, agora, né, muito mais seletivo na compra, muito mais cuidadoso na compra, mas é por isso, por esse elemento aí, né? É o simbolismo, é o que carrega. Né? É o simbolismo. E o outro que eu sei que coleciona é exatamente esse cara que escreveu, um americano que escreveu o livro Testemunhas da História, né? Que ele tem lá um livro de praticamente todos os modelos de microfone e também coleciona, né? Claro que a coleção dele é muito maior do que a minha, mas então é isso, né? Não sei se isso vale alguma coisa financeiramente ou não, mas é um prazer, né? Então, essa é uma grande alegria lá de vez em quando ficar dando lustros nos microfones e testando. É uma brincadeira. E que no lançamento eu também peguei uns 10 e levei para o lançamento. E aí o pessoal olhou, né, aquela coisa, pô, eu falei num desses, eu conheço esse aqui, olha, esse aqui ficava lá. Traz mais história. É a história, mais história, né? Mas vocês estão bem aparelhados aqui com o Shure, tá de boa qualidade. Boa. Legal. E a vida é sobre esses pequenos prazeres, né? A gente precisa ter isso também. É isso. É muito rápido, Ranieri. Muito rápido. Antes de vir para cá, eu tive com a minha filha. Minha filha está com 33 anos. E exatamente há 34 anos atrás é que eu fiquei sabendo que minha esposa estava grávida, no dia do professor. Caramba. Né? Então, dia 15 de outubro, além de ser o dia do professor, aí é o dia que minha mulher me deu a notícia de que ela estava grávida, né? Então, eu lembro de ter recebido um presente o dia do professor e o outro que foi a notícia da gravidez, né? Então, é um dia que marca bastante aí. E esses pontos, essas marcas, isso tudo tem que ser muito prazeroso, muito vivido, tá? Senão a gente vai ver que a vida passou e você não fez absolutamente, ou não aproveitou a vida, você passou por aqui, né? O Baltazar Gracian diz que eles têm muitas coisas que tiram a gente do nosso foco, do nosso objetivo. E quando a gente faz isso, era melhor não estar fazendo nada, né? Então a gente precisa focar aquilo que de fato é importante, é relevante, e aproveitar, e curtir, e se divertir fazendo isso, né? Hoje, outro dia alguém perguntou, e disse, você está em sala de aula ainda? Estou. Mas você não precisa mais disso? Não. Pô, mas é um momento de prazer absurdo, né? E só quem descobriu o que veio fazer nesse mundo é que consegue viver isso. Ir para a sala de aula é com alegria, não é com desprazer. É com propósito, né? É com propósito, né? Então, felizes os que descobriram o que vieram fazer aqui. Felizes os que podem viver disso. Felizes os que encontraram terra fértil para viver. Felizes os que encontraram chefes que compartilham da mesma vocação, da mesma vontade.
Né? Puta, aí você vai estar num lugar que é maravilhoso. Esse não é para você ficar 3 anos, esse é para você ficar 30. Né? Como eu estou lá em Sorocaba, na escola, há 25. Né? Então, quando você acha o local, você diz, pô, é aqui que eu quero ficar. É isso que eu quero fazer. É o que faz sentido. Né? E aí o trabalho, aí não é mais trabalho, né? Aí realmente é um local de prazer, um local de alegria que você vai se envolver. Baltazar Graciando, Arte da Prudência, né? Arte da Prudência. Arte da Prudência. Legal. E aproveitando o gancho, né, sobre Sorocaba, 25 anos de Sorocaba, que a gente se conheceu pela Exanc. Isso. Mas hoje você está envolvido em projetos que... Hoje é o Atom, né? É o Grupo Atom. Isso. Como que tá os seus projetos na verdade, a gente começou Sorocaba, a instituição em Sorocaba como Exanc. Exanc era uma marca coligada, podemos dizer assim, à ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. A gente começou lá em 2001. Em 2020, nós nos separamos do grupo Exanc. E aí nós criamos uma marca local, que era uma marca para ser... na verdade, ela foi criada de um modo temporário, tá? E agora, 2025, a gente se transformou em centro universitário. O que é centro universitário? É um status superior ao status de faculdade. Então, o centro universitário ele tem todas as prerrogativas de uma universidade, mas ele não precisa ter mestrado e doutorado. Então, enquanto uma faculdade, em essência, ela se dedica a ensino, um centro universitário e uma universidade se dedicam a ensino, pesquisa e extensão. E uma universidade, para ter o status, precisa ter curso de mestrado e doutorado, que é pós-graduação estrito sensu. Então, nós viramos agora centro universitário e isso não é que vai permitir, porque já está permitindo, uma expansão enorme e rápida de portfólio. Então, hoje nós estamos coligados ao grupo Anhembi Morumbi. Okay? Então, hoje nós somos a Anhembi Morumbi em Sorocaba. Nós temos lá 30 cursos de graduação e estamos trazendo mais 6. E agora na área de saúde e bem-estar. Então, nós éramos conhecidos como escola de negócios, depois anexamos lá direito, estamos fazendo um caminho fantástico no direito. A gente é uma das escolas recomendadas já pela 3ª vez, com o selo nacional de recomendação da OAB. Nós somos a única escola de toda a região de Sorocaba a ter a recomendação da OAB. Essa recomendação é dada àquelas escolas onde os alunos têm maior aprovação no exame de ordem e no ENAD, né? Então, ele é dado a cada 3 anos. Então, nos últimos 9 anos, a gente tem essa recomendação. Hoje, somos a única de Sorocaba. Depois de Sorocaba, se você adentrar o interior do estado, tem uma, se eu não me engano, em Avaré, uma em Presidente Prudente e outra em Ribeirão Preto. Caramba, distante. Né? Então, você vê o peso disso. São 22 no estado de São Paulo. Então, tirando essas 4, tem 18 aqui São Paulo, Campinas, Franca, Vale do Paraíba, né? Mas na entrada aí do interior, a gente é a escola recomendada no direito e agora indo para um caminho de saúde e bem-estar, biomedicina, fisioterapia, né? Que é um desenho, uma modelagem já de uma universidade, né? Que é a universalidade de cursos. Vários cursos. Cursos em todas as áreas. Então agora já tem aí mais, eu acho que 5 ou 6 cursos que nós estamos lançando já nesse vestibular aqui. Né? E quem sabe, aí vamos ver para onde caminha a educação, a gente também não sabe. Vamos ver, a gente vira aí, daqui a algum tempo, universidade. Né? Faz lá os programas de mestrado, doutorado, estrito sensu, e ganha mais um status. Né? Mas são acho que mais de 18 mil alunos formados na região, alunos bem formados, alunos em destaque aí, tanto no cenário brasileiro quanto no cenário internacional. Então, acho que a gente fez um bom trabalho, continua fazendo um bom trabalho lá. Eu posso dizer que sim, eu sou um deles. Porque é feito com muito carinho, viu? Sim. Muito, muito, muito carinho. A gente gosta muito. Um dia teve um congresso aqui em São Paulo, eu vim participar,
e uma professora tinha dado o título da palestra dela, O EAD me salvou. Eu falei, deixa eu ver o que essa mulher está falando. E aí nós chegamos lá, essa mulher me abre a palestra dizendo o seguinte: o EAD me salvou porque eu não gosto de aluno, eu não suporto aluno, eu não gosto de cheiro de aluno, eu não gosto da voz de aluno, eu não gosto de aluno a menos de 1,5 metro de distância de mim. Né? Eu abandonei, eu levantei e fui embora, né? Porque se você não gosta de aluno, vai fazer outra coisa na vida. Pois é. Né? Igual ser médico e dizer eu não gosto de paciente. Pô, mas eu gosto do quê? Eu sou veterinário, mas não gosto de bicho. Porra. Né? Então, esse dia eu falei, puxa vida, né? Não, a gente gosta de aluno, gosta de cheiro de aluno, gosta de estar perto de aluno, gosta de ficar junto com aluno, gosta de aluno. Esse é o nosso papel. Legal, show. E Sandro, me diz um pouco aqui, ó, mentores. Quem que são os seus mentores aí na sua vida? Na verdade, posso pegar esse livro aqui? Para não esquecer nenhum deles. Sim. Esse livro aqui que eu dediquei, que eu falei aos meus professores, né? Boa. Esses são os caras, e provavelmente eu vou esquecer alguns, porque foi muita gente, tá? Mas aqui eu coloquei aqueles que são, né, extremamente relevantes, né? Ciro Buchignani, né? Ciro Buchignani é o meu professor de Direito, teve no lançamento do livro, tive na casa dele há 15 dias, é meu amigo até hoje, é uma figuraça. Quando eu terminei a administração, e eu disse que eu queria fazer jornalismo, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade de jornalismo. E esse meu professor, ele era consultor jurídico da prefeitura, assessor jurídico da prefeitura. E um dia eu tive com ele, já tinha acabado a faculdade. Ele falou, Sandro, isso vai fazer o quê? Eu falei, queria fazer jornalismo, Ciro, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu saí da sala dele, e ele fala em voz alta na sala dele. Os caras que querem estudar e não têm dinheiro, e um monte de filhinho de papai que tem dinheiro e não quer estudar. E uma juíza aposentada, na outra sala, doutora Maria José del Papa Zacarias, ela disse assim, Ciro, quem é que quer estudar e não tem dinheiro? Esse menino que saiu daqui. Corre atrás dele e chama ele. Ele falou, vem aqui. Aí ela disse assim, quanto custa a tua faculdade? Eu falei, tanto. Que dia que vence o boleto? Falei, dia 4. Então, todo dia 3, você vem aqui que o cheque vai estar aqui para você pagar a sua faculdade. Né? Então, então, o Ciro é meu grande amigo de muito tempo, divertidíssimo me encontrar com ele, a gente dá muita risada, a gente passa horas e horas conversando, mas o Ciro está aqui por isso, tá? Por ter sido meu professor, sim, mas, sabe, por esse ponto aí. Né? Maria Célia Araújo foi a pessoa que me levou para o ensino superior. Maria Célia Araújo foi a pessoa que eu fui na casa dela para me inscrever para um curso. Ela falou, vem aqui umas 5h30, você toma um café comigo. E eu fui, tomei o café e saí da casa dela 00:30. Nossa. E no elevador eu olhei para cima e disse, meu Deus do céu, eu não conheço essa mulher, contei minha vida inteira para ela. Maria Célia, tenha um prazer absurdo, brutal e total de te escutar. Né? E foi ela que um dia me ligou e disse assim, Sandro, você nunca pensou em ser professor? Eu falei, claro que eu pensei. Então vai segunda-feira lá na Universidade de São Francisco, lá, leva o seu currículo para essa professora que é a diretora lá. E aí eu cheguei lá e disse, olha, a professora Maria Célia me encaminhou aqui, vai ser meu currículo. A mulher jogou o currículo do lado e disse, você pode dar aula de RH começando segunda-feira? Nossa. Então foi assim a minha ida, né? A minha ida para a educação. E a Célia era alguém que, sim, a cada 6 meses a gente fazia uma mentoria. Cada 6 meses eu ia lá para a casa dela, tomava café com ela e a gente conversava. Né? A Marli Solanovski, a Marli foi minha professora, e a Marli foi uma pessoa que eu olhei para ela e disse, um dia, se eu for professor, eu quero ser igual a ela. Era uma pessoa onde eu não estou aqui impondo um conceito, eu não tenho todas as respostas. Né? Quando ela não sabia o que era, ela dizia, o que vocês acham que é?
e a gente começava a discutir para saber o que era, e no final da história a gente tinha um conceito lá. Então a Marli, outra pessoa muito querida. Professor Marcos Benini foi meu professor de marketing na primeira faculdade. Eu fui tão bem em marketing que eu acabei o semestre e ele me convidou para ser professor, dar aula com ele no semestre seguinte. Foi o primeiro cara que olhou e falou, poxa, que esse cara tem jeitão de professor. Né? Professora Cleide Rita, eu acho que é ainda hoje a diretora de pós-graduação, estrito senso da Uninove. Cleide é uma irmãzona minha, querida diretora, uma professora de filosofia, e que a gente discutia muito, porque eu tenho uma visão muito prática, muito administrativa das coisas, e ela incorpora a filosofia e consegue me demover de algumas ideias, de alguns conceitos que estão muito claros na minha cabeça. Então, Cleide é uma pessoa querida, amada. Professor José Camilo dos Santos Filho. Professor Camilo foi o meu orientador de mestrado. E ele gostava mais da minha dissertação do que eu. Nossa, né? Chegou uma hora que eu disse assim, Camilo, melhor a gente parar, porque eu não tenho mais o que escrever, né? Porque cada viagem que ele fazia, ele achava um livro diferente e me trazia. Ele foi incentivando você? Foi incentivando. E chegou uma hora que eu tinha tanto livro para ler, eu falei, Camilo, eu juro que eu vou ler tudo, mas vamos para a banca, né? Porque senão não vai ter tempo. Mas o professor Camilo é um cara daqueles que se agradece a Deus por ter colocado na tua vida. É um pós-doutor pela Universidade da Califórnia, mas de uma doçura e de uma simplicidade a ponto de tomar sorvete com a gente na hora do almoço, de almoçar com a gente no mestrado, de se entusiasmar com a dissertação da gente, de defender a gente em frente à banca. Uma figura ímpar que eu conheci, né? Professor Osmar Bertero também está aqui. Professor Osmar Bertero foi diretor da Fundação Getúlio Vargas, você teve aula com ele. E o professor Bertero foi uma das pessoas mais inteligentes e mais brilhantes que eu me encontrei, e também de uma simplicidade. As pessoas boas são muito simples, viu? Então, de uma simplicidade, de um carinho extraordinário, que me ensinou coisas que eu repito até hoje. Colocaria aqui também professor Milton Greco. Milton Greco, um querido professor, que de vez em quando eu brigava com ele, e depois eu ficava apaixonado pelas coisas que ele escrevia, né? O Milton teve a iniciativa, não sei se é iniciativa o termo, mas ele desafiava a gente, às vezes, algumas coisas e que me incomodavam muito. Né? Um dia ele chegou, eu li o livro dele na pós-graduação, fiquei apaixonado pelo livro dele. E aí um dia ele está em aula e fala assim, eu não tenho compromisso com as minhas ideias. Opa. Eu fiquei furioso. Né? Disse, mas como é que o cara me escreve um livro e diz que não tem compromisso com as ideias dele? Né? Depois de algum tempo eu fui fazer um trabalho junto com ele, a gente viajava toda semana. Um dia eu falei, Milton, está engasgado aqui na garganta, cara, eu preciso falar isso com você. Eu falei, cara, como é que você diz que você não tem compromisso com as suas ideias, caramba? Ele falou, não, Sandro, desculpa se eu não me expressei bem. O que eu queria dizer é que, quando eu escrevi aquele livro, era naquilo que eu acreditava. Se hoje eu não acreditar mais naquilo, eu vou escrever um outro livro, dizendo, olha, o que eu acredito hoje é isso. Então, o meu compromisso com as ideias é um compromisso temporal. Né? E eu falei, bom, né? E, na verdade, um dia, eu estava muito desejoso de escrever alguma coisa. E aí falei para ele um dia, Milton, como é que você escreve? Né? Ele falou, Sandro, é assim, eu escrevo à noite. Eu sento na máquina de escrever e eu escrevo. Aí 2, 3 da manhã esgotado, eu vou dormir. E aí no dia seguinte eu vou ler o que eu escrevi. Eu falo, porra, mas não é possível que eu tenha escrito isso. Eu acho que eu psicografei. Como que eu escrevi isso aqui? Como é que eu escrevi esse negócio? E hoje, aí, já tendo escrito algumas coisas aqui, tendo produzido algumas coisas, eu percebi que a experiência é mais ou menos essa, cara. Né? Esses livros aqui, invariavelmente, eles foram escritos em menos de uma semana. Pô, mas como? Não sei, você senta, escreve.
Aí no dia seguinte você vai ler e fala, porra, mas como é que eu lembrei desse negócio? Né? Então acho que a mente humana é de uma... Acho não, a mente humana é de uma capacidade fantástica, né? Maravilhosa. E o Milton me ajudou aí falando isso, né? Falando como ele escrevia. Então são pessoas que eu tenho uma enorme gratidão, tá? Me perdoem outros que eu porventura tenha esquecido, mas são pessoas que eu tenho uma enorme gratidão por tudo que construíram, por tudo que me ensinaram, por tudo que desafiaram em relação às minhas crenças. Tá? Alguém que chega e sabe, faz você mudar de pensamento. Um pouquinho antes da gravação aqui, você falava de um professor, amigo nosso, professor Luiz Leite. Sim. Professor Luiz Leite é uma pessoa que é meu guru, porque em 15 segundos ele é capaz de me fazer mudar de ideia. Né? E eu falo, pô, mas como é que ele conseguiu isso? Ou como é que ele pensou sobre isso de um ângulo totalmente diferente do meu? E te né? convenceu, né? Então acho que essas pessoas são pessoas que você tem que agradecer, você tem que, sei lá, rezar por elas, por que não? Né? Tá perto no máximo possível. Tá perto e, cara, tudo que você puder, ouça, né? Capta enquanto você puder. Eu tive um aluno que ele falou sobre o professor Luiz Leite. Ele falou sobre mim também, mas vou descartar o mim aqui. Ele falou sobre o professor de Luiz Leite, ele disse assim, a aula do professor Luiz Leite precisa assistir de joelho, né? Nem sentado, se ajoelha e vê o que o cara tem para falar. Né? Então são esses caras, essas figuras aí que eu tenho uma gratidão imensa. Né? E que baita homenagem aos professores, né? Porque são todos aí. São todos. São todos professores, né? Show. Bom, vamos encaminhando aqui para o encerramento, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Eu costumo falar com o pessoal que vem participar aqui no nosso podcast sobre uma indicação de livro, porém seria dessa forma. Tem algum livro que passou pela sua vida e você fala, puxa, esse livro aqui mudou a chave. A partir desse livro, mudei um pensamento. O que os gurus, né, e esses mentores fizeram, teve algum livro que teve esse efeito para você? A gente brincou aqui com conto, né? Da mesma forma que eu nunca escrevi conto, ou nunca tinha lido conto, é mentira, eu talvez tenha lido conto da Branca de Neve, alguma coisa, mas eu não me lembro, né? Eu sempre li muito livro técnico, eu tinha sempre essa pegada do livro técnico, livro profissional, quando ia para um romance ou qualquer coisa, isso, ou coisa mais filosófica, isso me tirava, não tinha prazer nessa leitura, né? Claro que isso muda com o tempo, com a vida da gente, né? Eu diria que tem alguns livros que são relevantes, né? O próprio Milton Greco aqui, ele escreveu um livro falando sobre a aventura humana entre o real e o imaginário, né? Aquilo que é de fato e aquilo que a gente enxerga ou dizem para a gente que é. Esse livro foi importante lá no meu início de pós-graduação. Ele realmente, se pegar o livro, eu tenho ele até hoje, ele está todo rabiscado do lado porque eu escrevi o que eu não concordava. E conforme o livro ia caminhando, ia andando, eu passava a concordar com o Milton. Né? E foi um livro que eu entreguei para muita gente, de presente, mas muita gente me devolveu porque dizia assim, eu não sei do que esse livro está se tratando. Né? Mas para mim fez sentido, foi maravilhoso. Qual que é o nome do livro? A Aventura Humana entre o Real e o Imaginário. Legal. Que, em verdade, foi a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado do Milton, eu não lembro exatamente. Mas eu acho que um livro assim, que tem feito a minha cabeça nos últimos anos, e desde que eu conheci por um presente de um aluno, que é o Álvaro, é o Balthazar Gracian, né? A Arte da Prudência. Balthazar Gracian é um padre que escreveu pelos idos de 1680, se eu não me engano. Espanhol. Ele escreveu, acho que 200 aforismas. Desculpa se não foi 200, mas eu acho que são 200. O que é aforisma ou aforismo? É uma forma de dizer muita coisa num texto muito pequeno. É aquele texto que você lê e você fala, nossa, quanta coisa veio nesse texto muito pequeno. Então, a descoberta do Balthazar Gracian, para mim, foi fenomenal, porque ele fala de coisas
que você fala, pô, eu estou vivendo hoje isso aqui. Não, mas em 1680 os caras já passavam por estresse. É atemporal, né? É atemporal, é aquela leitura atemporal, né? Como eu sou professor de estratégia, gosto muito de estratégia, ele é um dos 3 pilares da estratégia. Então, junto com o Príncipe, Maquiavel, junto com a Arte da Guerra, Sun Tzu, a Arte da Prudência do Balthazar Gracian, é o 3º livro. E, então, ele realmente tem, sabe, tem botado dúvidas, tem colocado... tem algumas falas que elas são libertadoras. Balthazar Gracian, para mim, traz isso. Ele me traz falas libertadoras. E por obra do Álvaro, que é um leitor do Balthazar Gracian. Álvaro é um ex-aluno meu também aqui de São Paulo e depois lá em Sorocaba. E eu brinco sempre com o Álvaro que ele é o aforisma 20 do Balthazar Gracian. Então, o que diz o aforisma 20? Diz assim: existem pessoas que nasceram no tempo errado. E o Álvaro, seguramente, o Álvaro deveria ter nascido em 1800 e alguma coisa, porque o Álvaro compõe sinfonia, o Álvaro escreve filosofia, né? O Álvaro é um cara fora do nosso tempo. E ele acabou me dando uma coleção do Balthazar Gracian, que são os textos dele da vida religiosa. Então, ele traz textos, por exemplo, de adoração ao Santíssimo, ou de vivências religiosas, né, que são maravilhosas. Não tem em português, a edição que ele me deu é espanhola. Depois me passa. Não vou te passar, porque você não devolve. Não, brincadeira, brincadeira. Mas são textos de uma profundidade que conseguem levar você, num processo de meditação, por exemplo, a transcender aquilo. Caramba. Você consegue... Tem uma delas que ele fala da meditação da Virgem Maria, e ele faz você se sentir, né, ou leva você ao momento que a Virgem Maria recebe, né, a notícia de que será a mãe de Deus. E ele escreve de tal maneira que você sente que você está na cena. Você fala, meu Deus do céu. Né? Te transporta. Não é aquela citação rasa, não é isso. Então eu tenho ficado cada vez mais apaixonado aí pelas obras do Balthazar Gracian. Boa, tá? Bom saber. Show. É isso. Foi um prazer enorme aqui estar com você hoje. Como eu disse, a gente ficaria horas aqui falando, mas, cara, só agradeço pela sua presença. Não sei se você gostaria de mandar uma última mensagem para a nossa audiência, alguma ideia. Eu estava contando aqui a história antes da gravação, né? Eu estava contando aqui uma história que foi contada pelo Washington Oliveto num dos programas do Jô Soares. E ele dizia que o presidente de uma grande rede de hotéis, me consta que provavelmente seja o Grupo Accor, me consta, não tenho certeza, ele estava dando uma entrevista na TV nos Estados Unidos, TV aberta, milhões de gente assistindo, num programa tipo Jô Soares, americano. E aí o apresentador disse assim: olha, temos ainda 30 segundos, você tem uma última mensagem? E ele, como presidente de uma rede de hotéis, disse o seguinte: tenho. Olha, quando vocês se hospedarem no meu hotel, nos meus hotéis, coloca a cortina da banheira para dentro da banheira, né? E a gente estava rindo disso, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? Do que é importante para cada um, né? Eu, nesse momento da minha vida, nesse momento de senectude, boa. Que é um momento que você começa a olhar a vida de outra forma, com mais tempo, eu tenho me dedicado um pouquinho a ler poesia, sabe? O cara do técnico lendo poesia. Você que é da leitura técnica. Pois é. Poesia, olha só. Ou de passar horas aí assistindo palestras de alguns filósofos aí,
né? Nesse tempo da vida aqui, esse tempo que a vida permite, né? Mas que tem feito muito minha cabeça, e eu tenho reproduzido isso muito, é uma fala do Rubem Alves. Rubem Alves tem um texto chamado Carta a um Amigo. E o resumo da carta é mais ou menos o seguinte: na infinita possibilidade de tempos, na infinita possibilidade de lugares, os nossos tempos e lugares se cruzaram e deu-se o encontro, né? Então, a gente poderia ter vivido em qualquer momento da história, a gente podia ter vivido em qualquer lugar do mundo, mas por alguma razão as circunstâncias permitiram que houvesse um encontro, né? Então, eu tenho agradecido muito às pessoas que conviveram no mesmo tempo e no mesmo espaço que eu, e agradecido por esse encontro. Então, minha mensagem é essa, tá? Presta atenção aí nos tempos que você viveu, nas pessoas que você encontrou, e tenha gratidão por isso e diga para elas que foi bom. Boa. Obrigado, Sandro. Obrigado, gente. Obrigado pela nossa audiência. Até o próximo podcast Pessoas Comuns. Um abraço.